Fala pessoal, tudo certo? Aqui é o Lucas da FEADEV e no vídeo de hoje nós vamos resolver a lista 8 do nosso curso de Python. Então vamos lá. No exercício número 1, ele pede para nós criarmos dois gráficos, sendo um deles um gráfico de barras e um gráfico de dispersão, a partir dos dados que são vistos por essas duas listas, a lista de meses com a lista de vendas. E aqui abaixo no adicione, ele basicamente está definindo quais são os requisitos para cada gráfico que vocês estão trabalhando. Aqui, sobre título e rótulos, no caso. Tá? E aqui ele dá uma dica de cores diferentes para os dois gráficos para a visualização ficar mais clara. De uma forma geral, vocês têm duas formas de vocês resolverem esse exercício. A primeira delas é vocês criarem um bloco de código para criar cada gráfico, ou seja, vocês vão separar uma célula e usar para criar um gráfico de barras e o outro para criar o gráfico de dispersão. Porém, no Matplotlib existe uma forma mais eficiente de fazer isso, na qual vocês colocam esses gráficos separados em um lugar só. E para isso eu vou passar de uma forma muito simplificada o formato como vocês podem juntar vários gráficos no Matplotlib de uma forma mais simples. Tá? E aqui eu vou mostrar por essas três linhas de códigos. Tá? A primeira delas é o plt.figure. O plt.figure é como se fosse um quadro em branco. Né? Seria toda essa extensão em quadro em branco. Ou seja, como se vocês recriassem os gráficos literalmente do início. Né? E dentro dele vocês têm o fig size, que é a dimensão desse quadro em branco na qual vocês vão começar a criar os gráficos de vocês. Né? Tanto é que o 10 e o 6, vocês conseguem ver até aqui no output, né, o size, né, é o 1000 por 600. Tá? Depois, nós vamos usar o plt.subplots 2 e 2, que significa que dentro dessa figure que nós criamos, nós vamos ter 4 gráficos no total, com 2 linhas e 2 colunas. E ao usar o plt.show, vocês conseguem ver isso aqui. Basicamente, essa é a forma que a gente vai pautar para resolver os exercícios da lista. Né? É mais para vocês terem a ciência desse ponto, que o entendimento no geral ele fica bem claro. Tá? Então vamos lá. O exercício, então, apagando essa célula, a gente vai partir para o exercício número 1. Primeiro a gente vai colocar os dados na lista conforme o enunciado pede, uma para os meses e outra para as vendas. Nós começamos a criar nossa figura, plt.figure, com essa dimensão, 1400 por 600. Depois nós vamos primeiramente criarmos nosso gráfico de barras. E aqui nós vamos usar o plt.subplot 1, 2 e 1. O que isso significa? Significa que, dado esse quadro em branco da plt.figure, eu vou ter dentro dessa figure um gráfico na qual ele vai, não um gráfico, mas enfim, ele vai ter, dentro dessa figure ele vai ter uma linha, e dentro dessa única linha vão ter duas colunas, ou seja, nessa figure vai ter um total de 2 gráficos, na qual esses 2 gráficos vão ser dispostos em uma linha e 2 colunas. E para criarmos nosso primeiro gráfico, que vai ser o gráfico de barras, eu vou acessar a posição 1, ou seja, o gráfico da esquerda. É como se eu criasse, ou seja, eu tenho uma figura em branco pela figure. Depois da figure, nós vamos usar o plt.subplot, na qual nós vamos ter 2 gráficos com uma linha e 2 colunas, e o vírgula 1 no final significa que eu estou acessando o gráfico da esquerda, o primeiro gráfico. E desse gráfico em branco, eu vou criar um gráfico de barras, com um formato tal como nós conhecemos. Vou usar o plt.bar, meses e vendas. Um gráfico de barras aqui
para mostrar as vendas mensais de uma empresa ao longo de um ano, ou seja, no eixo X nós colocamos os meses e no Y as vendas. Coloquei aqui uma cor de azul claro para ter um certo destaque. Tá? Depois ele pede como consignar um título, né, vendas mensais de 2024. Para isso no Matplotlib nós utilizamos o plt.title, aqui, vendas mensais de 2024. E aqui ele pede também para colocar rótulos nos eixos X para os meses e no Y para o valor das vendas, né? E para isso nós utilizamos o plt.xlabel para os meses e .ylabel para as vendas. E aqui a gente já tem praticamente já pronto nosso gráfico de barras. E o gráfico de dispersão, o formato também dele é bem parecido. Nesse caso nós vamos começar o plt.subplot. Aqui 1 e 2 significam a dimensão dessa figure que ele vai ter, ou seja, ele vai ter uma figure com dois gráficos, na qual esses dois gráficos eles vão ser dispostos da seguinte forma. Vão ser uma linha com duas colunas. E o vírgula 2 no final significa que eu estou acessando, no caso, o gráfico em branco da direita, porque o gráfico branco da esquerda é o gráfico das barras que já foi criado conforme nós colocamos nesse código anterior. E agora a gente vai preencher para o gráfico da direita. Nós vamos usar o plt.subplot aqui, depois o gráfico de dispersão plt.scatter. As condições desse gráfico são iguais ao do gráfico de barras. No eixo X nós colocamos os meses e no eixo Y colocamos o valor das vendas. Colocamos uma cor diferente do primeiro para distinguir os dois casos. Colocamos também o title, xlabel e ylabel também conforme o enunciado pede também. Tá. Por fim, nós vamos usar esse plt.tileLayout, significa para a gente ter uma visualização melhor no final, mais simples. Então, por exemplo, esse é o resultado aqui. E se a gente tira esse plt.tileLayout, você vê que ele também roda, mas ele tem um tamanho um pouco diferente. Tá? A gente deixa um pouco maior para ter uma visualização de dados mais grande. Tá. Bom, agora a gente vai para o exercício 2. Aqui ele pede para criar um gráfico de barras que compara as despesas mensais por categoria em um histograma que mostra a distribuição das cidades dos funcionários de uma empresa. Tá. Mais uma vez, né, ele quer dois gráficos. As condições são por essas três listas aqui, uma de categorias, uma de valores e uma de idades. E também ele quer colocar algumas restrições para cada gráfico que vocês estão trabalhando. Se vocês perceberem, também são dois gráficos, ou seja, nós podemos já utilizar o plt.subplot 1,2, ou seja, porque vão ser dois gráficos, na qual esses dois gráficos, na figure que nós estamos criando, eles vão ter uma linha e duas colunas. E o terceiro argumento eu vou separar para cada um desses dois gráficos, um dos gráficos que o enunciado está pedindo. Nesse primeiro, vamos criar o gráfico de barras, que a gente quer comparar as despesas mensais por categoria. Nós vamos utilizar o plt.bar. Nós estamos colocando no eixo X as categorias, no eixo Y os valores. E o color, a gente está colocando aqui uma cor para ver, né, um verde claro aqui no resultado final do gráfico. E para o histograma, nós vamos usar o plt.subplot. Nós vamos acessar a posição 2 no final, ou seja, o gráfico da direita, porque o da esquerda ele foi feito especificamente para criarmos o gráfico de barras. Para criarmos o histograma, nós vamos utilizar o plt.ist. Aqui ele está pedindo a distribuição das cidades dos funcionários, né? Ou seja, o histograma ele só tem um argumento como o eixo X, que no caso a gente vai colocar as idades. Bins igual a 10 significa que nós estamos separando esse histograma em 10 colunas diferentes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
a cor Light Coral, né? A gente está colocando uma cor diferente da esquerda para a gente ver os resultados. E o Edge Color significa a cor da borda, né? Você vê que diferente do gráfico da esquerda, ele tem uma borda preta, né? Um pouco mais forte. A gente consegue definir isso por esse argumento aqui chamado Edge Color, que é igual a Black. Se vocês colocarem outra cor, ele vai ter outro resultado. E também a gente utilizamos o PLT.title, X-Label e Y-Label também, conforme o enunciado pede como restrição, mas ele segue conforme o exercício anterior, segue igual. E por fim utilizamos o PLT.title_layout para ter um layout um pouco mais claro aqui sobre o resultado. Aqui é uma questão puramente de dimensão, assim, para vocês verem como é que fica no Visual Studio, mas não é tão importante assim. E o PLT.show para a gente ver o resultado final. Bom, indo para o próximo exercício. Aqui ele pede para a gente criar um gráfico de pizza na qual mostre a participação de mercado de diferentes empresas no setor de tecnologia, né? São várias empresas do setor de tecnologia aqui. E aqui eles querem ver a participação, que os valores estão em inteiros na lista, mas eles são em percentual. E depois ele quer um gráfico de linha que mostra a temperatura ao longo da semana, né? Então tem uma parte aqui de empresas, né, que essas duas primeiras vão ser para o gráfico de pizza e os outros dois vão ser para o gráfico de linha. Tá. Aqui restrições também de títulos e rótulos. E no gráfico de linha ele quer uma coisa um pouco à parte, né? Ele quer que a gente destaque o dia com a temperatura mais alta e uma cor diferente. Bom, então vamos lá. Primeiro a gente começa colocando os dados conforme o enunciado está pedindo, né? Das empresas, participação, dias e temperatura. Primeiro nós vamos criar um gráfico de pizza e, tal qual o exercício 1 e 2, nós temos dois gráficos e para isso a gente pode utilizar mais uma vez o PLT.subplot 1 e 2, porque são dois gráficos, esses dois gráficos vão estar dispostos em uma linha com duas colunas. Tá? Primeiramente, vamos utilizar um para criarmos o gráfico de pizza, na participação do mercado no setor de tecnologia. Para isso nós vamos utilizar o PLT.py, um gráfico de pizza, na qual a gente quer olhar especificamente a participação, que são os valores em percentual, os labels, ou seja, as categorias por trás de cada participação são as empresas, por isso que nós utilizamos o labels igual às empresas. O auto PCT é sobre a forma como essa participação ela é colocada. Esses números estão como inteiros, mas são percentuais, então a gente usa esse auto PCT. Na aula da Valéria, inclusive, tem um trecho que ela fala especificamente sobre esse argumento, mas o caráter dele, de uma forma geral, é puramente de formatação em percentual, né? Vocês verem que tem aqui o 40,0, o 40 inteiro, ele se transforma num 40,0%. Uma questão pura de formatação. E o colors, que é para cada categoria nesse gráfico de pizza, ele vai ter uma cor diferente, né? Cor de ouro aqui, azul um pouco mais claro e assim segue. E um PLT.title, porque o exercício também ele acaba pedindo nesse item aqui de adicione, né? Participação de mercado no setor de tecnologia. E a gente usa aqui o PLT.title. No subplot 2 no final, ou seja, no gráfico da direita, a gente vai agora criar o gráfico de linha. Tá. Para isso, nós vamos criar, como é um gráfico de linha, nós podemos utilizar um PLT.plot de dias e temperatura, dias no eixo X e temperatura no eixo Y. Tá? Também uma questão aqui de destaque estético, que também até foi passado na aula teórica, vocês podem colocar alguns marcadores, né, que a gente colocou o marker O aqui, que vão ser essas bolinhas que vocês conseguem ver aqui no resultado de um gráfico de linha. O line style significa que ele vai ser uma linha reta, né?
Porque ele é um gráfico de linha, mas, por exemplo, vocês podem substituir esse tracejado reto em azul por pontilhado. Enfim, existem várias formas de vocês fazerem isso. Vocês conseguem fazer essa personalização nesse argumento lá em style. Como é só um, acho que vai ficar um resultado normal. Mas acho que se for dois, vocês vão ver que ele tem um resultado pontilhado. O gráfico ele é igual, mas a personalização é diferente. A cor é igual a azul. Depois ele pede para colocarmos um título, né? Temperatura ao longo da semana. Vamos utilizar o plt.title para isso. Os rótulos no eixo X para dias e temperatura. plt.xlabel dias e ylabel temperatura em graus Celsius. E aqui ele pede para destacar o dia com a temperatura mais alta e uma cor diferente. Para isso, a gente vai meio que recriar a gente vai plotar nesse segundo gráfico da direita um gráfico de dispersão. Como assim? O gráfico de dispersão, que é exatamente esse cara aqui, a gente vai recriar isso, só que com uma exceção. A gente vai recriar esse gráfico de pontos, vamos assim dizer, para um único item. E qual é esse item? O dia que teve a temperatura mais alta. Por que a gente está fazendo isso? A gente quer destacar esse cara. Tá? E para isso, a gente vai é como se a gente recriasse entre aspas um gráfico novo com um único ponto, que é o ponto de destacar o dia da temperatura mais alta com uma cor diferente. É basicamente isso. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos utilizar um plt.scatter, que é um ponto, são aqueles gráficos de dispersão de pontos, né? Por isso que até nós utilizamos o marker igual a O, para a gente poder utilizar o plt.scatter para substituir sobre esse o valor máximo que a gente quer destacar. Então, o plt.scatter no eixo Y, a gente tem esse cara aqui. Então, vamos trinchar de dentro para fora para ficar bem claro isso. O que a gente está fazendo aqui? Nós estamos pegando o máximo de temperatura, que nesse caso é 25. E a gente está pegando a posição desse máximo de temperatura pelo ponto index. Tá? O 25 ele vai ter o index 0, 1, 2, 3, 4. Ele vai ter o index 4. Ou seja, isso aqui tudo é exatamente igual a 4. Ou seja, é o índice do máximo de temperatura da lista de temperatura. Então, e por fim, quando a gente tem esse dias, ou seja, a gente criou toda essa parte aqui dentro para trazer exatamente o índice do máximo de temperatura, que no caso é igual a 4. Mais uma vez, 0, 1, 2, 3, 4. Porque 25 graus é o máximo de temperatura nessa lista de temperaturas. Então nós vamos filtrar o dias 4, significa que nós vamos pegar 1, 0, 1, 2, 3, 4. Sexta-feira, ou seja, nós vamos pegar no eixo X o valor de sexta-feira, que é esse cara aqui, e no ponto máximo de temperatura, que é no ponto 25, nós vamos criar um gráfico de dispersão que é um único ponto, que vai ser vermelho. E, como eu disse antes, dentro desse subplot 2, ou seja, nesse gráfico da direita, como nós estamos criando 2, para a gente passar por cima esse plt.scatter do gráfico de linha que a gente criou antes, nós vamos utilizar esse argumento chamado order igual a 5. Que é um voltado especificamente para a gente poder passar por cima, né? Por isso que se vocês prestarem atenção e derem um zoom bem grande, vocês conseguem ver que ele está bem por cima mesmo, né? Vocês conseguem ter um resquício ali do azul, né? É como se de fato ele estivesse tampando o ponto em azul, né? E é por isso que a gente usa esse order igual a 5, tá? Então,
É isso. Exercício 4. Ele pede para a gente criar um gráfico de barras de dispersão com Seaborn. Aqui ele pede para a gente criar dois gráficos em uma única visualização. Um gráfico de barras que mostra a média das vendas por categoria de produto e um gráfico de dispersão que mostra a relação entre altura e peso de um grupo de pessoas. Tá. Além disso, ele quer que nesse gráfico de barras exista um título, os rótulos nos eixos X e Y, ou seja, plt.xlabel e ylabel, e o plt.title. E no gráfico de dispersão, ele quer também rótulo para os eixos altura e peso, xlabel e ylabel, e destaque uma cor única para o ponto mais alto e pesado. Ele quer exatamente o mesmo item aqui do exercício 3. Como são dois, aqui vamos começar imputando os dados conforme o enunciado passa para a gente. Depois nós vamos criar a nossa figure aqui pelo plt.figure. Gráfico de barras, primeiro na esquerda, com plt.subplot 1,2, porque lembrando, são dois gráficos, esses dois gráficos na figure, eles são dispostos com uma linha e duas colunas, e estamos selecionando o gráfico da esquerda. E para criarmos o gráfico de barras especificamente com Seaborn, nós vamos utilizar o sns.barplot, no eixo X as categorias, porque a gente quer uma média por categoria, então vamos agrupar por categorias, e o Y igual às vendas. O RUI seria o equivalente às legendas, ou seja, as categorias A, B e C, que é o que a gente está selecionando no X. O palette, né, é uma paleta de cor, aqui vai ter o Viritz, né, que tem esse formato aqui. O Dodge igual a false, ele é um argumento especificamente para você não separar tanto essas colunas, né? Eu acho que visualmente vai ficar mais claro, né? Então, no gráfico da esquerda, se eu colocar o Dodge igual a true, você vê que ele vai ficar bem mais afastado, né? Então, por isso que a gente acaba utilizando esse Dodge igual a false, que ele vai ter um formato mais bacana no final. E o legend igual a false significa que se vai ter legendas ou não nesse gráfico. Então, se eu coloco como true, vai ter a legenda aqui de A, B, C e D. Se eu coloco como false, essa legenda não aparece mais. Bom, e no gráfico de dispersão, nós vamos criar um scatter plot aqui, né, um gráfico de dispersão com Seaborn, ou seja, ele vai ter um formato um pouco diferente. sns.scatterplot. Ele tem para altura, peso e cor azul. Nós vamos utilizar aqui o plt.title, xlabel e ylabel também, igual o exercício pede. E para destacarmos o ponto mais alto de altura e peso, nós vamos utilizar o plt.scatter da mesma forma, né? A gente vai criarmos um segundo gráfico, entre aspas, para sobrescrever esse gráfico de dispersão que a gente fez. No exemplo 1, eu criei um gráfico de linha e eu criei uma dispersão para sobrescrever o valor mais alto. Nesse caso aqui, eu estou criando um gráfico de dispersão e criando um outro gráfico de dispersão só para esse ponto mais alto, para sobrescrever o que a gente fez antes. Tá. E como aqui está em ordem crescente a altura e o peso, né? Quanto maior a altura, maior o peso. O que eu posso fazer para responder isso? Eu posso pegar simplesmente o último elemento, porque ele é o máximo. Então eu não preciso criar toda aquela estrutura de achar o índice do máximo e depois colocar o máximo. Por isso que a gente utiliza o altura menos 1 e o peso menos 1. Né? E a gente só usa, lembrando mais uma vez, os order para sobrescrever. E a gente tem aqui o gráfico pronto. Exercício 5. Crie dois gráficos de uma única visualização. Um histograma que mostra a distribuição das cidades do participante de um estudo
e um heatmap que mostra a correlação entre as vendas de diferentes produtos. Idades, produto A, B e C. No histograma ele pede um título, PLT.title, e os rótulos PLT, X-Label e Y-Label. E no heatmap ele também pede um título com rótulos também, a partir dos valores dessas 4 listas. Tá. Primeiramente vamos colocar os dados conforme pede o enunciado. Vamos criar uma figure, também dois gráficos nessa figure. Começando pelo histograma, ele quer uma distribuição das idades dos participantes, né? Ele quer ver como é que está a distribuição disso. Então, para isso, nós vamos utilizar no caso, em histograma com Seaborn, nós utilizamos o sns.histplot. Histograma só tem um único argumento, nesse caso vai ser idades todas, a gente quer fazer a contagem disso. Bins igual a 10 significam que vão ser separados em 10. 1, 2, 3, 4, se vocês fizerem a contagem, vai ser igual a 10. A cor desse histograma, que é um azul mais claro, light blue, e o KDE igual a true, que vai ter esse tracejado aqui, para vocês verem a tendência desse histograma, que também foi passado na aula teórica de visualização de dados. Title, X-Label e Y-Label, conforme o enunciado pede, e a gente tem pronto já o nosso histograma. E o heatmap, aqui, nós vamos utilizar o PLT subplot 1 e 2, o 2 no gráfico da direita. E, especificamente para um heatmap, nós vamos primeiro criar uma variável chamada venda dos produtos, porque o que acontece? No heatmap, o que hoje está pedindo mostra a correlação entre as vendas de diferentes produtos, ou seja, a gente quer ignorar as idades, quer só ver a relação nos produtos. Então, para isso, eu vou criar um data frame só com os produtos, produto A, produto B, produto C. Ou seja, a coluna produto A vai receber os valores do produto A da lista. Vai ter uma coluna chamada produto B que vai ter os seguintes valores: 80, 90, 110, 120, assim segue. E uma coluna chamada produto C que vai ter os valores 60, 75, 90, 100 e assim por diante. Após criarmos esse gráfico, vamos criar uma variável chamada correlação, que vai ser nós vamos pegar o dataframe inteiro .core correlação, e a partir dessa correlação que criamos, nós vamos criar o gráfico de heatmap no Seaborn, com esse comando sns.heatmap. Correlação vai ter só um único argumento, que vai ser a correlação que criamos a partir do dataframe. A not igual a true significa que os dados eles são vistos, né? Você vê que tem um 074, 077, 098, 074. Se eu coloco como false esse argumento, esses dados eles não aparecem. Né? Você vai ver que não aparece. Por isso que nós utilizamos o not igual a true. E o CMap igual a coarm, né? É a questão da questão da distribuição das cores, né? Que ele vai de uma cor mais fria para uma cor um pouco mais quente, né? Tem esse formato. E a gente usa isso nesse CMap. Então, plotando. Depois nós utilizamos o title, X-Label e Y-Label conforme enunciado patch. Correlação entre vendas de diferentes produtos e produtos e vendas. Tem layout para uma questão pura de visualização do dash no final, e o plt.show a gente consegue ver o resultado do final. Bom, no mais é isso. As orientações do projeto final estão sendo já passadas já, e no mais qualquer dúvida a gente está à disposição. Muito obrigado e até a próxima.